E pronto, chegamos ao último episódio desta semana. Foi uma semana curtinha, tivemos ali o meio do ano, o início do ano a meio, e no fundo esta semana da Pilha de Livros foi só a quinta e sexta. O episódio anterior é quase como se fosse outra semana, porque estamos a falar de outro ano. E hoje eu queria fazer algo, ou dizer algo muito simples. Vamos imaginar que nos caía agora aqui um livro de história do futuro. Será que iríamos gostar de saber em que ponto da história que estamos? Porque nós não sabemos exatamente em que ponto da história que estamos. Se nós pegássemos num livro de história e puséssemos, por exemplo, nas mãos de alguém que vivia no início do século XX, a pessoa iria descobrir que estava quase a começar a Primeira Guerra Mundial. E isso talvez não fosse muito agradável, mas seria certamente muito imprevisível. Nós hoje, quando olhamos para trás, tendemos a considerar que havia épocas em que tudo se estava a preparar para uma guerra mundial. Nós, por exemplo, sabemos que a Primeira Guerra Mundial teve uma série de antecedentes e nós damos isso nas aulas de história e sabemos que estava a acontecer uma série de coisas que depois deu origem à Primeira Guerra Mundial. Parece tão inevitável que nós quase que imaginamos na nossa cabeça que as pessoas percebiam o que é que estava a acontecer. Percebiam que estavam a viver aqueles tempos que iriam dar inevitavelmente a uma guerra mundial. Nós hoje podemos estar inevitavelmente a caminhar para alguma coisa. Não estou a dizer que é uma guerra mundial, nós sabemos que esse é um dos nossos grandes medos, mas outra coisa que no futuro será muito importante e que nos livros de história vai estar explicado desta forma, ali na terceira década do século XXI, nós estamos na terceira década do século XXI, tudo estava a caminhar para X. Nós não sabemos que X é esse, mas quando soubermos e quando estiver nos livros de história, certamente que vai parecer inevitável. E a minha pergunta é, será que iríamos gostar de saber ou será que não? Mas ainda outra questão. Se nós pegássemos no livro de história de hoje e puséssemos no início do século XX, será que as pessoas ficariam a compreender melhor o presente? Ou na verdade a história é sempre tão parcial e tão contada de uma determinada forma que pouco diria às pessoas que estavam a viver aqueles momentos, pelo menos se não fossem as pessoas que estavam, em particular, a passar por esses eventos que deram depois a Primeira Guerra Mundial. Não sei se isto está a ser claro. O que eu quero dizer é, será que explicaria alguma coisa sobre o presente ter um livro de história no início do século XX? Será que um livro de história daqui a 100 anos que nos fosse agora entregue e que pudéssemos ler, nos explicaria aquilo que estamos a viver agora? Ficaríamos mais informados sobre o nosso próprio tempo ou ficaríamos apenas informados sobre aquilo que se dizia ou aquilo que se dirá sobre o nosso tempo daqui a 100 anos? Não sei se a pergunta faz algum sentido, mas foi aquilo que me lembrei. Pensar nestes livros do futuro e do presente. O livro do futuro, no nosso presente, a informar-nos sobre aquilo que o futuro há de dizer sobre nós, e o livro de agora de nós a informar pessoas de há um século e tal sobre aquilo que eles estavam a viver nessa época. Como é que uma pessoa reagiria perante estes livros? Foi só apenas uma espécie de episódio, como é que eu ia dizer, um episódio alternativo, de história alternativa, para o fim de semana. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana e até breve.